Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A Comissão de Educação debate déficit de vagas no ensino infantil e construção de novas escolas. Aprovado o sistema de fomento e incentivo a atividades culturais em Porto Alegre. E ainda, vereador Mauro Pinheiro é eleito presidente do Legislativo para 2024. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Educação voltou a debater nesta semana o déficit de vagas no ensino infantil municipal. A construção de novas escolas também foi tema do encontro. Em Porto Alegre, a educação infantil municipal sofre com a insuficiência de vagas. Segundo o governo, pelo menos 7.500 crianças de 0 a 5 anos estão na fila de espera por uma creche. O déficit aumentou em 10% com relação ao ano passado. A prefeitura acredita que a redução na renda das famílias em consequência da pandemia possa ser um dos fatores determinantes para o crescimento da procura pelas instituições públicas. Identificamos que o fato de que o Estado parou de oferecer educação infantil e essa demanda veio para o município, nós observamos que algumas famílias que mantinham as suas crianças na rede privada também migraram para a rede pública. Então, este cenário originou essa alta demanda, o município não estava preparado. A pauta foi sugerida pelo vereador Jonas Reis, que evidencia a necessidade da criação de novas escolas. E isso não aconteceu nos últimos 3 anos do governo Melo, precisa acontecer. Então nós queremos construir um acordo com o governo do dinheiro da educação, que são mais de 500 milhões que não foram investidos em 2020 e 2021, sejam investidos para que a gente aumente o número de vagas. O parlamentar sugere que sejam construídos mais colégios e creches descentralizados, mesmo que de menor porte. Se não dá para fazer escola grande, escolas pequenas, com 150 vagas, 200 vagas, mas escolas de educação infantil que atendam às demandas locais, sem precisar ter grandes mobilidades, que isso gera mais custo, evidentemente. Alguém vai pagar o transporte, ou a família, ou o Estado. Fabiane compareceu na comissão, que é aberta ao público, para reivindicar reformas na Escola Municipal de Educação Infantil Pica-Pau Amarelo, onde seu filho estuda. O local está interditado desde setembro por problemas na rede elétrica. Apesar do alívio ao saber que o processo já está em andamento, a mãe lamenta a demora do poder público. Educação infantil é direito da criança, mas também garante autonomia para nós mulheres que... Se a gente não tem onde deixar as crianças, geralmente são as mulheres que deixam de trabalhar, que deixam de estudar, e é uma segurança para a família inteira, né? Saber que as crianças estão bem cuidadas, com profissionais que têm as condições adequadas para atender todas as necessidades de aprendizado dessas crianças, né? Na reunião foram apresentadas estratégias que a Prefeitura de Porto Alegre pretende implementar para amenizar o quadro. Um edital onde vai credenciar novas organizações da sociedade civil, também ampliação ou melhoria da nossa rede própria, de modo que a gente possa oferecer a nossa expectativa em torno de 4.000 novas vagas para minimizar esse déficit, e acredito que para início de 2025 a gente soluciona esse problema. Ainda de acordo com o secretário, estão sendo realizadas reformas e serviços de manutenção em 76 das instituições já existentes. Também foram contratados 854 professores. Pelo menos 5 novas escolas devem ser entregues até o final de 2024. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo se reuniu na manhã desta terça-feira para tratar sobre o abandono de animais bravios. Durante o encontro, participantes falaram sobre resgate, acolhimento e atendimento de animais ferozes. A reunião foi proposta pela vereadora Lourdes Sprenger, do MDB. A integrante da COSMAN falou sobre a necessidade de resgatar e ressocializar animais bravios que, quando rejeitados, sofrem maus tratos e podem representar um risco para a sociedade. A parlamentar lembrou ainda que o abandono de animais é crime. Nós precisamos que as pessoas entendam que nós não temos lares para todos, que esses animais considerados raças bravias,
eles podem atacar criança, atacar pessoas de idade, ou qualquer um que esteja próximo, né? Ou animais, que o tutor é responsável por todo isso, é criminoso, né? É ato criminoso que quem vai responder é o tutor. Então, o que aconteceu? E nós estamos sendo muito pressionados por abandonos de animais. E nós chamamos todos esses atores, desde o batalhão, delegacia de polícia, que também sofre essa pressão, vai lá, prende o tutor, leva o animal para maus tratos e nós não temos lares para todos. Então nós vamos ver encaminhamentos. Qual é os encaminhamentos possíveis para modificar um pouco esse quadro, porque campanha de conscientização a gente já faz, mas não atinge a população de 1,5 milhão, né? Mas saber que as pessoas também têm penalidades, em casos de maus tratos pode levar à reclusão, né? Ou seja, regime fechado. Então nós queremos também trazer essa parte e sensibilizar principalmente quem vai nos assistir. A secretária da Causa Animal, Patrícia Martins, falou sobre as ações do gabinete. Segundo ela, as medidas têm como foco a castração e a responsabilização dos tutores. Conforme a secretária, é necessário que todos se sensibilizem no combate aos maus-tratos. Não é simplesmente atar o animal e vai ficar tudo bem, né? Hoje nós estamos com o canil superlotado, pelo fato de nós termos que recolher esses animais para dentro do abrigo. E a adoção desses animais, ela tem que ser uma adoção especial. Então não é todo mundo que pode ter esse animal, né? Esse animal com um perfil bravio. Então não pode ter criança, não pode ter outros animais, porque esses animais, eles muitas vezes não gostam de outro cachorro ou não gostam de crianças. Então é muito importante as pessoas saberem que a responsabilidade do município é em fazer essas adoções para um perfil adotante responsável, né? Autoridades policiais também marcaram presença na reunião. Os participantes reforçaram que quando um animal bravio é abandonado e ataca alguém, a responsabilidade ainda é do tutor que o abandonou. Desde a Lei Sanção em 2020, a pena para maus tratos contra animais domésticos, cães e gatos, ela aumentou. Ela passou para ser um crime que cabe prisão em flagrante, né, e não pode nem pagar fiança para sair na delegacia. E é importante salientar que além dos maus tratos, que é agredir animais, deixar sem comida, o próprio abandono em si configura o crime de maus tratos. Então, a população tem que se conscientizar que se adotou um animal, se está com um animal, não pode simplesmente abandoná-lo. Os vereadores cobraram soluções concretas do poder público para promover o atendimento dos animais. A proponente da reunião sugeriu que se discutam parcerias mais efetivas entre município e estado para ampliar a oferta de acolhimento aos animais resgatados. A capital gaúcha terá um sistema unificado de fomento e incentivo às atividades culturais. A medida foi aprovada pelos vereadores e prevê benefícios fiscais a patrocinadores de projetos no setor. Porto Alegre passa a ser amparada por uma lei própria de incentivo à atividade cultural, além da estadual e federal já existentes. A intenção, de acordo com a Prefeitura, é proporcionar um maior dinamismo para o processo de produção de eventos. A proposta da Secretaria Municipal de Cultura foi aprovada de forma unânime pelos vereadores na última segunda-feira. Permite que empresas, que atuem em Porto Alegre, elas possam fomentar, mediante isenção fiscal, eventos culturais e atividades culturais. Então traz para o setor cultural mais um fomento, uma forma de aquecer toda a rede econômica que existe no âmbito da cultura. Os valores destinados a projetos culturais poderão ser compensados em até 20% do valor devido de IPTU ou do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Inicialmente, estavam contempladas no projeto artes cênicas, visuais e integradas, audiovisual, música, literatura e patrimônio cultural e imaterial. Entretanto, foi aprovada emenda que acrescenta outros 4 segmentos. A autora afirma ser fundamental deixar claro e objetivo quais áreas podem acessar o sistema. Fiz questão de colocar uma emenda destacando que poderão utilizar desse sistema único de incentivo, de fomento à cultura, o segmento do carnaval, o segmento do hip hop, o segmento das artes circenses dos nossos queridos circos e também, não poderia deixar de fora, a tradição, nosso tradicionalismo gaúcho. Já a bancada de oposição teve as 6 emendas propostas rejeitadas no plenário.
Uma delas buscava ampliar o acesso aos recursos para quaisquer formas artísticas. A emenda número 1, que era da vereadora Nádia, ela atendia parte da comunidade artística e não toda ela. A minha, número 2, ela ampliava, era para toda a comunidade artística, né? Então todos os projetos que entrassem considerados da comunidade artística, eles seriam avaliados. Os projetos serão avaliados por uma comissão municipal de cultura que deverá ser criada. Os critérios incluem o mérito e a relevância cultural para a cidade. A lei deve entrar em vigor no início do próximo ano. A Câmara aprovou o projeto que regulamenta a realização das feiras ecológicas. O objetivo da matéria, segundo o governo, é formalizar as características históricas deste tipo de atividade aqui na capital gaúcha. Por votação simbólica, os parlamentares aprovaram a proposta que traça algumas regras para a realização de feiras ecológicas na capital. O secretário de Governança Local e Coordenação Política salientou que o projeto traz segurança jurídica aos produtores. A lei que dava suporte para as feiras ainda é a antiga lei dos ambulantes, que não tem nada a ver com as feiras, né? E uma resolução antiga ainda da antiga SMIC, né? Que nós atualizamos para a SMGov. Então, nós trouxemos para um regramento jurídico que vai dar segurança para os feirantes. A sua auto-organização, a autogestão, mas também chamamento público para a ocupação das vagas que surgirem nas feiras existentes e para as novas feiras. A sucessão familiar, que era um anseio importante também, e a prioridade, sim, para os produtores de Porto Alegre, da região metropolitana e aí sim depois das demais regiões subsequentes. A regulamentação ainda prevê obrigatoriedade de apresentação do certificado de conformidade orgânica para todos os interessados em ingressar nas feiras ecológicas. Parlamentares da oposição também votaram favoráveis ao projeto. Nós sabemos, quem é filho de agricultor, a dificuldade que tem. Portanto, um dos princípios que as feiras ecológicas, ela é primeira para os produtores ecológicos e para as suas famílias. Nós temos que preservar isto, como preservar a autonomia do seu funcionamento em cada uma das regiões. As feiras já foram quase 30 em Porto Alegre. Atualmente, 7 feiras ecológicas ocorrem na capital. Junto com o projeto, ainda foram aprovadas 6 emendas. A íntegra dos textos você pode acessar no site da Câmara Municipal. Outra proposta da Prefeitura, também aprovada na segunda-feira, autoriza o Executivo a contratar junto ao BRDE financiamento de até R$20 milhões para obras em ciclovias. Conforme o governo, a zona norte da capital será a região mais beneficiada com a implantação de bicicletários, ciclofaixas e ciclorotas. Com a intenção de estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis, a Câmara ainda aprovou o projeto que institui a política de orientação nutricional nos bairros. A matéria é de autoria da vereadora Cláudia Araújo, do PSD. Segundo a parlamentar, o programa prevê que a Prefeitura destine nutricionistas para a execução das ações. Os profissionais poderão prestar orientação nas escolas ou unidades de saúde. A medida visa estimular a adoção de hábitos saudáveis na população. Na verdade, é extremamente importante, porque nós temos hoje uma população desnutrida muitas vezes, obesa muitas vezes, que precisa desse acompanhamento, precisa desse atendimento e que muitas vezes não consegue ir nos centros especializados, que são alguns locais que a gente tem. Então, a ideia do projeto é descentralizar, é que a gente possa ter esse acompanhamento nutricional nas comunidades, nas regiões, em diversas regiões. Então, acho que ganha todo mundo, ganha o poder público, né? E ganha também a saúde pública e ganha os usuários aí do sistema SUS. E com foco na inclusão, escolas municipais terão que substituir as sirenes que demarcam os intervalos por outro tipo de aviso. A ideia é preservar crianças com autismo. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Os alunos das instituições municipais de ensino devem começar a perceber mudanças no sinal que anuncia o recreio. Agora, o alarme estridente será substituído por sinais musicais ou visuais. Isso porque barulhos muito altos podem causar sofrimento e até crises em crianças com transtorno do espectro autista. A proposta foi aprovada pelo Legislativo da capital. Que é fundamental para que essas crianças elas possam ir para a escola, para que elas possam também querer estar na escola e saber que elas estando lá, elas vão poder estudar direito, não vão ter nada que vai tirar a estabilidade. Entre 56% e 80% das pessoas com autismo apresentam hipersensibilidade sensorial.
O autor do projeto explica que a condição faz com que os estímulos externos, como luz e som, sejam percebidos com maior intensidade. Apoiar as famílias, porque elas reclamavam que as crianças elas se desestabilizavam na hora que tocavam esses sinais sonoros. As escolas terão um prazo de 180 dias a partir da publicação da lei para realizar as adaptações necessárias. A proposta também determina a sinalização do perímetro sobre a proibição do uso de equipamentos sonoros. E ainda durante a sessão de segunda-feira, o plenário elegeu a composição da nova mesa diretora para 2024. O vereador Mauro Pinheiro, do PL, será o presidente do Legislativo no ano que vem. Com a apresentação de uma chapa única, os vereadores aprovaram a formação da nova mesa diretora para o ano que vem. O presidente do Legislativo eleito para 2024 destacou como deverá ser a gestão no parlamento. O vereador Mauro Pinheiro, do PL, ocupará pela segunda vez o cargo na Câmara. A primeira vez foi em 2015. Aqui é um local que nós temos 36 vereadores de diversos partidos, então a gente tem que buscar o controle de forma democrática, não pode ser partidário, e sim um cara que busca o consenso entre todos. Nem sempre é possível, mas a gente tenta ser o presidente de todos, né? Também fazer uma administração democrática, correta, aplicar bem os recursos e transformar cada vez mais a Câmara mais próxima da comunidade, da população. E a gente fica feliz também porque buscou o consenso, né? Hoje a votação foi por unanimidade, todos os partidos, todos os vereadores votaram conosco, então aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Mas a gente fica muito feliz e muito alegre por ser um dos poucos vereadores que será presidente da casa por 2 vezes. Também foram eleitos para a mesa diretora o vereador José Freitas, do Republicanos, como primeiro vice-presidente, a vereadora psicóloga Tanise Sabino, do PTB, como segunda vice-presidente, o vereador Gilson Padeiro, do PSDB, como primeiro secretário, a vereadora Mari Pimentel, do Partido Novo, como segunda secretária, a vereadora Fernanda Bart, do PL, como terceira secretária, e o vereador Engenheiro Comaceto, do PT, como quarto secretário. A posse da nova mesa diretora ocorrerá no dia 3 de janeiro, às 4 horas da tarde, no plenário Otávio Rocha. A Câmara instalou na última segunda-feira a Cápsula do Tempo do Legislativo. O ato faz parte das celebrações dos 250 anos do Parlamento Municipal. O dispositivo será aberto em 2073, quando a instituição completa 3 séculos de história. Na caixa, guardada na parede da entrada do Salão Adel Carvalho, foram depositadas fotografias e cartas, escritas por vereadores e servidores que compõem o quadro da casa no ano em que o Legislativo celebra 1/4 de milênio. O material contempla histórias, desejos e questionamentos para o futuro. No local onde a cápsula foi depositada, uma placa comemorativa foi instalada. A cerimônia de descerramento contou com a presença do presidente Hamilton Sosmaier e de vários parlamentares. A gente tem a expectativa daquilo que vai acontecer, né? São muitas questões que se levantam sobre o futuro, não só do parlamento, mas o futuro da sociedade. Haja visto que nós estamos vivendo já nos últimos anos muitas evoluções tecnológicas, e como estará daqui 50 anos, né? Então, é a perspectiva e percepções desse grupo de pessoas que colocaram, né, os seus nomes, suas fotografias, suas frases, para que daqui 50 anos possam quando for aberta, as pessoas possam ver o que evoluiu, o que mudou, o que não mudou, como era, né, esse período que nós estamos vivendo hoje. A cápsula só será aberta daqui a 50 anos, em 6 de setembro de 2073, quando a Câmara completará 3 séculos de vida. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Acompanhe mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!